Olá, meus queridos abençoados, sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. Meu nome é Rosilene Sampaio e eu estou aqui para fazer um vídeo para vocês de chakras, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre os chakras, o que ele tem a ver com o seu corpo, o que ele tem a ver com a sua saúde e com a sua mentalidade, né? É bom a gente entender tudo sobre esse assunto, porque dá aí um norte para qualquer problema que você possa estar passando nesse momento. Seja algum problema mental, seja algum problema profissional, algum problema com dinheiro, problemas com saúde, enfim. Vocês vão entender que os chakras são muito importantes na nossa vida. Primeiramente, já peço o seu like, deixa o seu like nesse vídeo, ele vai ajudar esse vídeo a chegar a outras pessoas que precisam desse conhecimento, como você. Tá? Vamos aí fazer uma corrente do bem. Então já deixa o seu like. Então vamos lá, gente. Olha, eu trouxe aqui a minha mesa onde eu harmonizo os chakras de quem vem fazer uma radiestesia comigo, ou fazer uma mesa radiônica, né? Ou simplesmente adentrar ao mundo dos chakras para saber o que está acontecendo na vida da pessoa. A gente harmoniza os chakras, né? No caso, eu faço a harmonização para passar as informações para o cliente, né? E hoje eu vou falar para vocês dos 7 chakras. Primeiramente, explicar para vocês que chakras são pontos energéticos, né? Aqui estão os 7 principais, né? Pontos energéticos no nosso corpo, porém tem muitos outros, né? Mas esse aqui do meio são os principais, para você ter uma noção de que nós temos um corpo físico e nós temos também um corpo energético que é acoplado, vamos dizer assim, no nosso corpo físico, tá? E eles nos dizem muita coisa do que está acontecendo na nossa vida atualmente. E através dele, você pode entender o que está acontecendo com a sua mente, entender o que está acontecendo com a sua vida, tá? Esses chakras são muito importantes. Me siga lá no Instagram, @RosileneSampaio_tarô. Lá eu posto cada depoimento maravilhoso para vocês das leituras e das harmonizações de chakras, né? Então vamos começar. Gente, aqui são os 7 centros, eu vou começar do básico, né? Aqui na minha mesa ele é chamado de chakra básico. Então vamos lá, esse aqui é o chakra base, né? Ele está aqui no centro, né? É o primeiro chakra nosso ligado à terra, né? E ele tem a cor vermelha. Então, assim, esse chakra, ele fala muito, gente, de como está a nossa sobrevivência, o nosso estado de sobrevivência, que é o quê? Comer, respirar, dormir, se alimentar, né? Ter uma boa noite de sono e recentemente eu creio que o dinheiro foi incluído nisso, né? Hoje eu considero o dinheiro como uma energia vital, como comer, dormir e respirar, porque aqui nesse sistema onde a gente está, ele foi incluído, né? Porque é através dele que nós sobrevivemos, tá? E o incrível, gente, presta atenção, se você estiver passando por problemas de dinheiro, né? Falta de dinheiro ou preocupações com dinheiro, pode ter certeza que esse chakra seu deve estar desalinhado, porque o dinheiro sim, se tornou uma energia vital, né? É algo energético que a gente precisa, né? Porque eu considero o dinheiro como uma energia, né? Não como uma matéria. Energia por quê? Porque a gente consome ele, tá? Então, assim, esse chakra, ele fala do quê? Da nossa coluna vertebral, das pernas, dos ossos, do intestino grosso, dos rins, do sangue e do aparelho digestivo. Esse aqui. Que isso tudo é estado de sobrevivência, tá? Um exemplo, a nossa coluna vertebral. Sem ela, como que a gente pararia em pé? Não teria como, né? Então, a coluna é crucial para a gente sobreviver, né? As pernas, os ossos, o intestino. Pensa se isso tudo não estivesse funcionando bem. Como que a gente ia sobreviver? Então, esse chakra é da sobrevivência, tá? E se tiver esse chakra desalinhado, com certeza você vai ter problema na coluna, nas pernas, nos ossos, no intestino grosso, nos rins, no sangue, no aparelho digestivo, tá? Então, esse chakra desalinhado por muito tempo começa a dar problema
né, nessas regiões. E, gente, geralmente são preocupações com dinheiro, tá? Geralmente. Não quer dizer que está faltando dinheiro. Para algumas pessoas é só a preocupação, para outras é realmente a falta, tá? Aí começa a dar problema nesses lugares que eu te falei, né? Aqui nas minhas anotações eu coloquei para vocês assim: ele é ligado ao estado de consciência intuitivo, ligado à sobrevivência, segurança e estabilidade. Então, quando tudo está bem nessa área, né, que eu acabei de falar, né, o instintivo ligado à sobrevivência, segurança e estabilidade, se você está seguro, estável, ele está maravilhoso. Agora, se desalinhar isso aqui, aí começa a dar problema no seu corpo, tá? Ah lá, porta para viver no agora com segurança e confiança. Então, se você está seguro, que eu falei, é o estado de sobrevivência. Pensa no animal, né? Nós somos como animais, né? A diferença é que a gente pensa. Então, assim, pensa no animal acuado, né? Na vida selvagem. Será que ele fica estável, tranquilo? Há momentos que sim, mas na maioria das vezes ele está em estado de alerta, porque a qualquer momento ele pode ser atacado, não é verdade? Olha lá, quando equilibrado, quando esse chakra está equilibrado, ele permite a vida presente, o agora, né? Com a ancoragem no corpo, confiança na vida e a sensação de pertencimento. Eu estou bem, eu pertenço a esse lugar, eu estou maravilhosa. Aí ele está bem. Agora, se algo tirar isso de você, você já vai começar a se sentir inseguro, com a sensação de que você não pertence àquele lugar, tá? Então, aqui, o ideal, aqui que eu coloquei, é reprogramar o medo, o instinto de sobrevivência para entrar em um estado de segurança interior, autossuficiência energética. Então, aqui é crucial controlar o medo, porque a base desse chakra é o medo, tá? Porque, como eu falei, um animal na natureza, ele sempre está em estado de alerta. Agora, se nós, seres humanos, estivermos o tempo todo em estado de alerta, começa a dar problema nesse chakra, porque começa a vibrar no medo o tempo todo, tá? Então, esse é o chakra básico, vocês entenderam? Coloca aí nos comentários se está fazendo sentido. Se você, pode ser que você esteja com esse chakra desalinhado. Se você estiver tendo algum problema nas pernas, né, na coluna, e é incrível, gente, eu já peguei muitos casos que a pessoa tem dores na lombar, é muito características de medo de não pagar conta, é a dor na lombar, tá? Eu vejo muitos casos assim, tá bom? Vamos para o chakra número 2. Esse centro de energia, né, aqui na minha mesa, ele é chamado de chakra umbilical, né, porque ele tá ali na região do umbigo, tá? Mas tem algumas pessoas que chamam de chakra sacral, tá? Mas aqui eu falo umbilical, ele é na cor laranja, tá? E ele vibra aqui mesmo, nessa região do umbigo, tá? Então, o que é ovário, próstata, testículos, baço, sistema urinário e órgãos reprodutores, tá? É tudo aqui nessa região. E o que é esse chakra? Esse chakra, eu sempre falo que ele é a alegria de viver. Se você tá tendo alegria de viver, se você está vivendo com, sabe, aquela coisa de tesão pela vida, animado, entusiasmado, ele está maravilhoso. Agora, se você não estiver vibrando nisso, se você não estiver com sede de viver, né, feliz da vida, se você não tiver entusiasmo todos os dias, esse chakra começa a dar problema. Aqui, gente, esse chakra, ele fala muito do estado emocional, sensual e prazeroso da vida, tá? Esse chakra umbilical. Então, ele fala muito dos prazeres da vida, né? Qual prazer você está tendo na vida, né? Qual coisa saborosa que você está provando neste momento em termos emocionais? Se você estiver triste, se você estiver melancólico, se você estiver desanimado pela vida, esse chakra vai estar desalinhado. E pode dar problema nesses lugares que eu falei, tá? Ovário, próstata, testículo, baço, sistema urinário e órgãos reprodutivos. Em mulheres, gente, eu vejo que é muito comum quando tá nesse estado emocional que não tá legal, não tá tendo prazer,
geralmente problemas de urina, né? Infecções urinárias, problemas ali na bexiga, tá? Então, é um indício que o emocional não tá legal, tá? E tudo isso, gente, provém da mente. Tudo provém da mente, porque a mente é que manda no corpo, né? E depois que vira um hábito, até o seu corpo começa a mandar na sua mente, tá? Então, assim, esse chakra, né, é o segundo chakra, ele fala que ele desbloqueia padrões emocionais antigos e ativa a criatividade alinhada com a alma. Então, esse chakra precisa estar alinhado porque ele é fundamental para te ajudar na sua criatividade, tá? Que é o prazer pela vida, que é a alegria, né? Agora vamos falar do terceiro chakra, né? Que é o plexo solar. Eu costumo dizer que esse chakra, ele fala muito do nosso poder pessoal, tá? Esse chakra, ele fala da autoconfiança, da autoestima, do seu poder na vida, o poder de fazer acontecer, né? Esse chakra, o que move ele muitas das vezes é a raiva, mas a raiva no sentido bom, tá? Pegar essa raiva toda que você sente e colocar para fazer a coisa, né? É o impulso de fazer. Muitas das vezes nós somos levados pela raiva a fazer alguma coisa, mas poderia ser pela autoconfiança. Eu sou bom nisso, eu sou capaz, eu pego e eu faço, tá? E aqui ele fala muito do estômago, vesícula, pâncreas, fígado e intestino delgado. Se esse chakra estiver desalinhado, pode ser devido a acúmulo de raiva e irritação. Começa a dar problema, principalmente dores de estômago, tá, gente? É muito comum. Pessoas que têm dores de estômago constante são muito raivosas e dificilmente vão saber canalizar aquela raiva. Aí fica retendo energia aqui e é onde começa a dar problemas de saúde nessa região. Porém, como eu falei, tudo provém da mente, do estado mental, né? Da personalidade, como que lida com os problemas no dia a dia, como sente, como pensa e como age, né? Tudo isso vai comandar esses três chakras, tá? E esses três chakras, né, que são os ali de baixo, geralmente quem está na matéria, quem está muito materialista, vivendo muito na vida material, retém muita energia só nesses três chakras, tá? E aqui começa a dar os problemas sérios de saúde, tá? Por quê? Porque não sabe distribuir essa energia para cima. Fica só aqui, vibrando aqui, ó. Preocupações, raiva, desânimo, fica oscilando entre raiva, né? Preocupações e desânimo, né? Aquela hora que fica desanimado. Aí fica aqui o tempo todo, tá? Nesses três centros, e o que que acontece? A vida se torna somente matéria, né? É só preocupações com a matéria. O ideal é dividir essa energia com os outros centros, né? Entender que a vida não é só matéria. E você pode controlar o seu corpo, né, através da sua mente, da sua consciência, dividindo a energia aqui, ó, aqui para cima. Tá, gente? Isso é muito importante entender os chakras, tá? Porque a maioria das doenças são criadas aqui, ó, aqui. A maioria delas, tá? Porque concentra muita energia nessas três partes. Tá bom, gente? Agora vamos passar para o de cima, né? O coração, o chakra cardíaco, é o que liga todos eles, né? É como se ele ficasse aqui no meio e ele ligasse céu e terra, né? Porque daqui em diante, desses chakras para cima, são mais energias sutis, né? É mais o seu espiritual, o seu mental, a sua consciência daqui para cima, né? Coisas ligadas à sua consciência ou ao seu estado mental, tá? Então, o chakra do coração, ele fala muito dos sentimentos mesmo, né? Ele é movido pelo amor. E eu falei em uma das lives para vocês que a minha vida mudou, a grande chave da minha vida, né, onde eu girei a chavinha e tudo começou a acontecer de bom na minha vida, foi quando eu deixei esses três centros pararem de me comandar, que é o quê? O egoísmo.
Porque quando a gente vibra nesses 3 chakras, a gente está vibrando no egoísmo e na matéria. Aí eu quero dinheiro para mim, eu tenho que arrumar a minha vida, eu tenho que fazer a minha vida, eu tenho que ter o meu carro, a minha casa, o meu apartamento. É tudo eu aqui, ó. Eu. Quando você vai pro chakra do coração, você já começa a ser altruísta e não mais egoísta. E quando eu girei essa chave, falei numa oração, eu não quero ser mais só eu quero ser nós, né? Eu quero atender um número maior de pessoas, eu quero ajudar as pessoas. Agora eu entendi que a minha missão está além de mim. Aí as coisas começaram a mudar. Por quê? Porque eu comecei a colocar o coração, o meu sentimento, a minha alegria, o meu amor em jogo. Aí as coisas mudaram, gente. Tá? Porque o chakra do coração, ele fala dos nossos sentimentos, tá? Ah lá, eu coloquei aqui, né, como consciência expandida, o coração é a ponte entre o mundo físico e o espiritual. Amor como frequência de cura e expansão. É aqui que vibra o amor que cura tudo isso aqui em você. Se você tiver com algum desses problemas que eu tô falando, né, dos chakras da terra aqui, né, da sobrevivência, tá? As emoções elevadas, né, no caso do coração, que são amor, compaixão, alegria, felicidade, contentamento, gratidão. Se você começa a sentir essas emoções, você eleva a sua vibração, você eleva a sua frequência e, consequentemente, esses chakras também são alinhados, tá? Porque você não fica mais focando neles. A energia é distribuída. Tá? Olha que interessante, né? E ele fala, né, daqui da parte do coração, é o coração, lógico, né? O sistema circulatório, imunológico, pele, mãos e partes inferiores do pulmão. E eu dou aqui exemplos para vocês, tá? Pessoas que se decepcionam, um exemplo, amorosamente com alguém, é como se a pessoa realmente caísse, né, vamos dizer assim, ela desmorona o mundo dela por causa de uma decepção amorosa. Um exemplo, pode notar, a pessoa em seguida ela adoece, em seguida vem uma gripe, com certeza, porque o sistema imunológico cai, tá? Porque quando uma pessoa sofre uma grande decepção, há uma descarga de hormônios no corpo, tipo cortisol e adrenalina, e é aonde baixa o sistema imunológico, tá? Pessoas que têm rinite, né, que às vezes já ouviram falar, pessoas que, nossa, eu tô numa crise de rinite, pode ter certeza que algo a irritou, algo fez com que ela se contrariasse nos sentimentos. Aí o nariz começa a dar sinal, que é o quê? As partes inferiores do pulmão, o nariz entope, começa a dar problema na respiração. Então, gente, olha como é interessante o assunto, né? Olha como quanta coisa a gente entende através dos chakras, tá? O chakra laríngeo, né, que é na garganta aqui, de cor azul. O chakra laríngeo é a nossa voz, é o que a gente comunica para o mundo, é a nossa verdade, é a nossa autenticidade. Sabe pessoas que não conseguem falar não? Embora queiram, mas não conseguem, geralmente vão ter problema na voz. Geralmente vão ter infecção de garganta. Geralmente são pessoas que têm problemas na tireoide, tá? Por quê? Porque não sabe se expressar, por N motivos, né? Por medo de ser rejeitada, medo de não ser aceito e por aí vai, né? Principalmente pessoas que trabalham em grupo, tem chefes, você não pode se expressar muito, porque senão dá briga. Enfim, N coisas. Aí o que acontece? Começa a dar problema na voz, nos brônquios, no pulmão, no sistema linfático e também nos olhos. Sabia que nos olhos também dá? É um dos sintomas. Sabe aquelas pessoas que têm terçol, bolinha, irritação no olho direto? É porque não consegue falar.
começa a coçar o olho, sabe? É uma reação instantânea, né, desse chakra, tá? Então, por quê? Porque não tá soltando a voz, não tá falando o que sente, tá guardando, tá engolindo sapo, né? Eu lembro que anos atrás, eu era uma pessoa que eu ficava extremamente rouca, várias vezes no ano, porque eu tinha isso aqui. Eu tinha rinite também, muitas crises de rinite alérgica, porque eu não sabia falar não, eu não sabia me impor, sabe? Eu sempre era contrariada para poder servir alguém, para poder estar no meio de pessoas. Quando eu comecei a deixar tudo isso de lado, nunca mais eu tive nada, nem na garganta, nem rinite, nem... Hoje eu não tenho nada, sou perfeita, não tenho doença nenhuma, crônica nenhuma. Porque eu entendi que eu preciso falar a minha verdade, né? Se eu precisar falar, eu vou falar, tá? Então aqui chegamos ao chakra frontal, né? Que é esse aqui, o roxinho, né? É um roxinho mais para azul, tá, gente? Né? E o que é o chakra frontal? Ele fala ali da parte superior do cérebro, fala do olho esquerdo, dos ouvidos, do nariz e do sistema nervoso endócrino também, tá? Esse aqui, que é a nossa intuição maravilhosa, né? Deixa eu ver o que eu escrevi aqui para passar para vocês, né? Ele fica bem aqui no meio entre as sobrancelhas, né? O estado de consciência dele, gente, é a intuição, a percepção além dos sentidos. É onde a gente recebe as informações, é onde a gente sonha e lembra, tá? É bem aqui no meinho mesmo, né? Chamam de terceiro olho, tá? E esse chakra é bem importante, gente, porque ele é o chakra tanto que pode nos iludir quanto nos mostrar a realidade. Depende de como você está, né? Eu coloquei aqui, ó, dissolução das ilusões mentais e abertura intuitiva e direção espiritual. Então é através desse chakra também que muitas pessoas entram em ilusões na vida, tá? Ficam iludidas, fora da casinha, fora da realidade. Pessoas geralmente que entram em processos de vício porque não conseguem lidar com isso, então entram no lado vicioso, por exemplo, de uma droga, para fugir de enfrentar certas coisas da vida, né? Então começam a viver na ilusão, né? Das drogas, um exemplo, tá? Mas ele é fundamental para a mediunidade. Ele é fundamental para a gente lembrar dos sonhos, né? E quando ele está desalinhado, pode dar problemas de dor de cabeça, a maioria dá dor de cabeça, gente. O olho esquerdo, tá? Esses dias até agora melhorou, mas eu tava com uma alergia intensa no olho esquerdo e saiu até uma bolinha aqui de baixo, porque eu tava num estado mental, né? Começando a fazer meditações, começando a tratar a minha mente, e é lógico que o corpo reagiu, né? O corpo reagiu, porque não está acostumado com uma nova informação. Aí ele começa a reagir para você parar. E eu falei, não, e eu sigo em frente, no entanto que depois parou. Porque eu estava mexendo muito nesse chakra quando eu estava meditando, tá? Aí começou a dar problema no meu olho esquerdo, mas eu sabia que era uma questão de tempo e isso ia parar, e realmente parou, tá? Então, o nosso terceiro olho aqui que nos conecta com o espiritual, com as visões, né? Os médios que têm visões, os médios que têm sensações no corpo, médios de incorporação também tem que estar muito bem alinhado com esse chakra, tá bom, gente? Agora chegamos ao chakra número 7, o coronário, né? Que tá aqui no topo da cabeça aqui, né? O coronário é a conexão direta com o cosmo, eu costumo falar, tá? Aqui eu coloquei como estado de consciência a transcendência e a unidade como todo. É onde você sente parte do mundo. É onde você consegue sentir as coisas ao seu redor, pelo chakra coronário. Um exemplo, você entrou num lugar e sentiu uma energia um pouco estranha no lugar. Aonde você está sentindo? Através do coronário. Tá, gente? E ele fala da parte superior do cérebro, do olho direito e do corpo energético. O que é o corpo energético? É a nossa aura. Na radiestesia eu meço as auras das pessoas para saber a cor, a proteção, se está aberta,
se está bem protegida, qual o diâmetro, né? Que aquela aura está vibrando, que cor que ela está, porque através disso a gente começa a entender o seu chakra coronário, né? Se tá legal ou não. Já aconteceu com você de chegar num lugar, você tá super bem, né? Um exemplo, o shopping. Você vai no shopping, anda, come, se diverte. Quando você volta, parece que você voltou estraçalhada, né? Parece que um trator passou no seu corpo, começa a dar dor de cabeça, cansaço. Por quê? Se o seu coronário não estiver legal, a sua aura também não vai estar legal, vai estar aberta, e você absorve toda aquela energia daquele lugar. E você chega na sua casa, você não sabe nem como. Você tá com aquela sensação horrível no corpo, até mesmo dores, cansaço. Porque você absorveu uma energia de um lugar que você não se protegeu, porque sua aura não estava protegida, o seu coronário também estava aberto, e você absorveu aquilo, tá? É muito comum isso acontecer, tá bom, gente? Então, esses foram os 7 chakras. Deixa aí nos comentários se fez sentido para você, né? Lembrando que todos esses chakras são comandados pelo seu estado de ser, pelo que você pensa, pelo que você sente e como você age na sua vida. Através da sua personalidade, que foi o que eu falei, você vai estar com esses chakras alinhados ou não. E se você quiser uma consulta comigo para entender melhor isso, é só entrar em contato comigo, que está tudo aqui abaixo para você. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like e nos encontramos no próximo vídeo de expansão de consciência aqui no canal, tá bom? Beijos, queridos. Tchau, tchau.